Paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria tremenda, né? Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando nós passamos a entender a vida cristã, quando começamos a entender a cada dia mais, nós vemos que ela é sublime. Eu gosto de pegar uma palavra do apóstolo Pedro, é de gozo inefável. Quanto mais a gente vai entendendo o que o Senhor fez por nós, vai compreendendo, a gente vai crescendo no conhecimento e na graça, a gente vai entender que é algo sublime e maravilhoso a vida cristã. 3:23 de Romanos vai dizer que todos pecaram. O único que pisou nesse chão e não cometeu pecado foi o Senhor Jesus. Efésios 2:1 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:12 vai falar que estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Lucas 19:10 vai falar que nós estávamos perdidos. Mas seguindo um pouquinho mais adiante, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós fomos achados, nós fomos escolhidos, fomos perdoados, fomos justificados, fomos adotados na família de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, passamos a ser cidadão do céu. Éramos cidadão do mundo, hoje somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Nossas orações, elas não ficam aqui, elas sobem ao céu. A nossa herança está no céu. O nosso Senhor Jesus está no céu, e Ele vai voltar para buscar o seu povo, para levar com Ele no céu, aonde Ele preparou um lugar para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Então, quando nós passamos a entender isso, é sublime. Mesmo que alguém chegue para nós e fale: abandone essa fé, abandone esse Deus. Quando os discípulos começaram a se afastar de Jesus, Ele olha para os 12: vocês querem se afastar também? Todos nós devemos dizer como Pedro: para onde para onde eu vou, para onde que nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna?
Isso é sublime e maravilhoso. Então, por isso que é bom nós lermos a Bíblia, esse estudo que está tendo, bispo, de ler a Bíblia inteira em um ano. Quanto mais nós lemos, mais entendemos que não sabemos e precisamos cada vez mais ler para aprender cada vez mais, para entender as maravilhas de Deus, quem é esse Deus, o que Ele fez, está fazendo e ainda há de fazer. Mas os destinatários desta carta, eles eram do judaísmo e eles passaram a crer em Jesus, se tornaram cristãos. Mas devido à perseguição que eles estavam enfrentando, eles estavam tendo seus bens saqueados, eles estavam sendo lançados nas prisões e ameaçados para que abandonassem a fé em Cristo. Muitos deles estavam realmente desistindo. Eles estavam a ponto de abandonar aquilo que é real para voltar para aquilo que era apenas uma sombra. E não é diferente hoje. Nós vemos muitas pessoas que outrora louvava, pregava, evangelizava, falava de Jesus, e muitas das vezes, por um motivo ou outro, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E é triste isso, porque para onde que nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E esta carta aos Hebreus, o escritor vai escrever que voltar para o judaísmo é voltar para aquilo que é uma sombra, porque Cristo, Ele é a verdadeira realidade nas nossas vidas. Ele vai começar dizendo que nossos pais ouviram a palavra através dos profetas, mas a última revelação de Deus é a pessoa de Jesus. Ele vai dizer que os anjos têm algo importante para nós, mas o Jesus, Ele é o Filho. Ele vai dizer que Moisés foi um profeta importantíssimo, ele foi fiel em toda a sua casa, mas Jesus, Ele é o dono da casa. Aleluia! Aleluia! Ele vai dizer que os sumos sacerdotes fizeram um papel importantíssimo, mas Jesus, Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está infinitamente superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele vai falar que os sacrifícios que eram oferecidos através de bodes, de cordeiros, Jesus ofereceu um sacrifício infinitamente maior, o sacrifício de si mesmo. Ele vai falar que aquele véu que estava rasgado, onde o sumo sacerdote entrava uma vez somente por ano, para levar ali o sangue, para expiar, para cobrir o pecado do povo, Jesus rasgou este véu de cima a baixo na cruz. Nós não precisamos de alguém para chegar até nós diante de Deus, nós podemos ir a Deus confiadamente perante o trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça. Então voltar para as coisas que nós fazíamos é voltar para a perdição, porque Cristo é a nossa esperança, Ele é a luz, Ele é a vida. Se nós pegarmos ali os objetos da arca do templo, até o evangelista Hermes trouxe uma palavra linda hoje sobre a arca. Dentro da arca tinha o maná, um pote de ouro com maná. Ali representava Jesus como o pão que descia do céu. A vara que estava dentro daquela arca que floresceu, é Jesus que floresceu da terra, ressuscitou dos mortos. A lei que estava ali é a palavra bendita de Deus para as nossas vidas. O candelabro que estava no lugar santo do templo significa Jesus como a luz do mundo. Os pães da proposição que estava na mesa é Jesus, o nosso pão da vida,
que aquele que comer dele nunca mais terá fome. Então voltar para as coisas antigas é voltar para a perdição, porque Cristo é a verdadeira vida. Então o escritor, ele vai trazer no capítulo 12, ele vai pegar algo que tinha na época do César e da Grécia, as maratonas. E ele vai começar no versículo 1, ele fala assim, ó: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Volte um pouquinho, no capítulo 11, versículo 33, vai dizer que essas testemunhas viveram pela fé, desde o capítulo 1. Mas ele vai trazer alguns exemplos aqui no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos. Nós vemos Josué vencendo muitos reinos. Eles praticaram a justiça. Nós vamos ver Jó, Noé. Eles alcançaram promessas. Nós vemos Caleb com 40 anos, ele tinha uma promessa, ele alcançou com 85 anos essa promessa. Eles fecharam as bocas dos leões. Quem que dormiu com os leões na cova? Apagaram a força do fogo. Quem estava na fornalha? Azarias, Misael e Ananias, e o Senhor Jesus ali com eles. Eles escaparam do fio da espada. Vocês se lembram que Davi, no momento que ia ser morto, ele foi livre da espada. Eles da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Nós vemos Gideão fazendo isso. E no versículo 36, e outros experimentaram escárnios. Nós vemos Jeremias, foi zombado, açoites e até cadeias e prisões. Nós vamos ver José do Egito sendo preso. Eles foram apedrejados. Nós vamos ver Zacarias sendo apedrejado, mortos a fio de espada. No Novo Testamento nós temos Tiago, que foi morto a fio da espada. E é interessante que no versículo 34 vai dizer que alguns escaparam do fio da espada, mas no versículo 36, pela fé, foram mortos ao fio da espada. Seja pela vida, ou seja pela morte, a fé tem que ser inabalável na pessoa de Cristo, porque uns são os livres da morte, outros são livres pela morte. Aleluia! O que importa é nós vivermos pela fé na pessoa de Jesus, seja pela vida, seja pela morte. Se Ele fizer, nós temos que crer nele. Se Ele não fizer, nós temos que continuar crendo nele. Então, essa nuvem de testemunhas são os heróis do Antigo Testamento, e para nós hoje, todos os heróis que nós conhecemos hoje: Paulo, Estevão, Timóteo, Epafrodito, João, Pedro, Tíquico. É como se eles estivessem, não numa arquibancada como espectadores vendo nós corrermos, mas eles estão testemunhando para nós que eles foram sustentados por Deus, e nós também pela fé seremos sustentados por esse mesmo Deus. Nós estamos rodeados, nós temos que pegar esses homens de Deus e seguir os exemplos deles, para que nós não desfaleçamos, não abandonamos a carreira. E aqui esta carreira, para correr ela, o escritor vai dizer que nós devemos deixar todo o embaraço. O que é embaraço, irmãos? É todo o peso, todo acúmulo de peso que nós levamos durante a nossa caminhada. Você não vai ver um corredor, um atleta de Olimpíadas correndo com uma mochila nas costas.
Você não vai ver ele carregando um peso nas mãos para correr aquela corrida. Pelo contrário, hoje pela tecnologia tem roupas sofisticadas, tênis, para poder correr quanto mais desenvoltura. Então o embaraço nas nossas vidas são coisas que nós nos apegamos e não queremos desvencilhar para continuar correndo. E isso atrapalha a nossa carreira. E isso muitas das vezes faz com que nós enfraqueçamos, desanimemos por causa do peso. Mas esse peso tem que ser lançado aos pés de Jesus todos os dias. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que aquele que milita não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque nós temos que militar legitimamente. Nós estamos numa caminhada, e nesta caminhada eu já vi muitas pessoas começar a caminhada, mas naquela velocidade que você fica impressionado. E a pessoa corre de uma tal maneira que você olha, você não está nem vendo a poeira mais da pessoa. E você vai ali naquela caminhada, o importante é não parar, não importa como você corre. E você vai caminhando ali, Senhor me ajuda, e você vai caminhando. E aí você se entristece de ver aquele irmão que estava correndo tão bonito, tão lindo, e aquele irmão parou no caminho. E você fala, irmão, vamos continuar correndo, vamos dar as mãos. Ele fala, não quero mais, desisti. Não é para mim isso. Eu me lembro no meu batismo, foram 38 pessoas que se batizaram. Eu não consigo contar na mão quem perseverou até hoje. E é triste isso. É triste. Então o escritor ele vai nos ensinar para nós deixarmos o embaraço, para que a gente não desfaleça. Que mais? E o pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos. Pecado é igual aqueles cachorrinhos na rua que correm atrás do calcanhar. Ele vem para morder o calcanhar. O pecado ele é terrível. Ele é bom, mas ele é terrível. O pecado é o pior embaraço que nós precisamos tirar da nossa vida. O pecado ele promete alegria, ele promete felicidade, ele promete algo falso. Mas ele vai trazer tristeza, ele vai trazer morte, ele vai trazer angústia. Então o pecado ele tem que ser tirado das nossas vidas. E não é um pecado grave. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. E às vezes aquele pecadinho de estimação que nós carregamos, que nós não queremos tirar, isso vai sugando as nossas forças. E vai fazendo com que nós não tenhamos mais vontade de correr, de ler a Bíblia, de orar, de estar na igreja, de participar de um culto de oração. Porque aquele pecado, ele está tirando a minha força. Ele está fazendo com que eu desanime, com que eu pare. E depois de nós tirarmos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nós temos que fazer o quê? Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não podemos parar. Quando Elias estava desanimado, pedindo a morte, ele abandonou seu companheiro, deitou debaixo de um pé de zimbro. Ali um anjo do Senhor veio ali, colocou uma botija de água e pães assados para ele. Come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada.
Ao que Elias come, volta a dormir, depois ele come e ele corre 40 dias até o monte Horebe. A nossa corrida não é para receber uma medalha de ouro. A nossa corrida é rumo à cidade celestial, onde Deus é o fundador desta cidade. Mas para isso, nós precisamos correr a carreira com perseverança que nos está proposta, nos alimentando do pão da vida e da água da vida todos os dias. Nós não podemos parar de correr, nem que você se arraste devido a algum problema que vai surgir, pode surgir na sua vida, mas corra com perseverança. Essa perseverança é uma agonia, você não suporta mais, mas você corre, você se arrasta, você rasteja, mas o Senhor Jesus está ali para te sustentar. E para quem eu devo olhar para essa corrida? Quando eu estiver correndo, para o lado direito, para a arquibancada para dar tchau, para o lado esquerdo, para trás? Não, eu devo olhar para Jesus. Aleluia. O autor e o consumador da fé. Foi Ele que nos inscreveu nessa corrida, foi Ele que nos colocou nesta corrida, e é Ele que vai nos receber no final desta corrida. Ele é autor e o consumador, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar a boa obra em você. É Ele que sustenta o seu braço, é Ele que sustenta o seu caminho nesta corrida. Aleluia! Você por si mesmo não consegue, mas Ele é fiel para te sustentar nesta corrida, a corrida da vida verdadeira, aonde nós chegaremos na cidade celestial para se encontrar com nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu acho linda a expressão de Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos. Nós devemos olhar para Cristo, não podemos tirar nosso foco de Cristo. Cristo é a nossa esperança viva e verdadeira. O povo do deserto, quando reclamou que não tinha alimento, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Olhe para Jesus, contemple aquele que morreu por você, contemple as suas mãos furadas, olhe para Cristo, é Ele que é o nosso alvo. Quando o povo estava no deserto, e eles sempre murmurando ali, Deus manda serpentes para picar aquele povo, e as pessoas eram picadas e morriam, ao que Moisés intercede por aquele povo. E o Senhor vai falar: faça uma haste com uma serpente de metal. Todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a haste, para a serpente, será curado daquele mal. Aquilo lá representa Cristo. Ele disse em João 3: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior picada venenosa que nós tivemos foi o pecado, mas Jesus nos purifica de todo pecado.
Quando nós olhamos para Ele, nós recebemos perdão, justificação, vida eterna, descanso. Basta olharmos para Cristo, mas continuar olhando para Cristo. Nós estamos nessa corrida, mas lá no final tem uma faixa, aonde nós vamos um dia chegar. Não pela sua força, não pelos seus méritos, não por aquilo que você faz, mas é pelo mérito, pela força, por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E nós vamos chegar nessa faixa, e nós vamos nos encontrar com Cristo. É ali que nós devemos olhar. Aleluia. Ele que é o nosso autor e o consumador da fé. E eu acho linda essa expressão, porque ele vai dizer, o escritor, pelo gozo que lhe estava proposto. Do mesmo jeito que nós temos uma carreira proposta, Cristo tem uma alegria proposta também. Qual é essa alegria? Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ressurgir dos mortos, ele sabia que ele ia ser ascendido aos céus, ele sabia que estaria sentado à direita de Deus, e ele sabia que nós estaríamos aqui hoje à noite para louvar o seu nome. Ele sabia que cada alma que cresce nele receberia de graça a salvação da sua alma. Uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma gota do sangue do Cordeiro. Basta para nos salvar, basta para nos purificar, basta para nos libertar. Basta uma gota do sangue de Jesus Cristo. E essa era a alegria que estava proposta em Cristo. O que ele fez? Ele suportou a cruz. Foi lá na cruz que Jesus ganhou a vitória, para que o povo de Deus pudesse ganhar a vida eterna. Foi lá na cruz que ele fez na cruz. Ele desprezou a afronta naquela cruz. No julgamento, Herodes o desprezou. Os soldados desprezaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, uma cana em suas mãos, e se ajoelhavam e salve rei dos judeus, zombando de Jesus. Na cruz as pessoas passavam, meneavam a cabeça, desce da cruz o Cristo, zombavam, desprezavam de Jesus. Isaías 53 vai dizer que era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, de quem nós fizemos caso algum. Mas o Senhor Jesus desprezou todas essas afrontas. Ele desprezou tudo aqueles desprezos que fizeram com Ele. Para quê? Para nos salvar. Era este gozo que lhe estava proposto. Ele suportou a cruz e desprezou a afronta, para nos dar vida eterna. Não é uma vida passageira, uma vida de riquezas materiais, não é uma vida de mundo, não. É uma vida eterna, superlativa, maravilhosa. Foi por isso que ele suportou a cruz. Foi por isso que ele desprezou a afronta. E aonde Cristo está hoje? E assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! E eu acho lindo porque Apocalipse 3:21 vai dizer que ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ao que vencer, é ao que vencer. Para vencer, tem que continuar correndo, tem que continuar se alimentando disso.
Para vencer nós temos que orar. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus todos os dias. Para vencermos, nós temos que humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele nos exalte. Para vencermos, bem disse o evangelista Emerson, nós temos que carregar nossa cruz. Nós temos que negar nós mesmos. Nós temos que seguir aquele que morreu por nós, para que esta cruz seja trocada por uma coroa, para que esta cruz um dia, se nós carregarmos ela, se nós corrermos a carreira que nos está proposta, nós podermos encontrar o nosso Senhor. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos, vocês que perseveraram, vocês que não desanimaram, vocês que correram esta carreira que estava proposta, vocês que carregaram a sua cruz, receba a sua coroa. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele vai dizer em alto e bom som: combati o bom combate, eu acabei a carreira. Ele correu até o fim, ele cruzou a linha de chegada, e eu guardei a fé, eu guardei esse precioso ensinamento que foi deixado para mim. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, bem disse o bispo, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É melhor morrer com Cristo do que usufruir dos prazeres do mundo. É melhor sofrer com Cristo, porque ninguém pode nos separar dele. Nem a morte, nem perseguição, sofrimento, angústia, tristeza, espada, nada pode nos separar. É melhor nós caminharmos olhando para Jesus, para a gente chegar nessa caminhada até o fim, para encontrar com nosso Senhor no céu. Olimpíadas de 1992. Um corredor, esse é um vídeo que está no YouTube. Derek, ele era uma das pessoas que tinha muita possibilidade de ganhar a maratona ali. Era uma corrida, e aquele homem treinou incansavelmente 4 anos. O foco estava nele. Ele era uma pessoa que muito provavelmente iria ganhar aquela Olimpíadas. E ele, ao dar a partida, ele sai, todos aqueles homens correndo, e mais ou menos no meio daquela maratona, uma distensão na sua perna, ele começa a mancar e começa a parar. Eu acho que a dor pelo rosto dele, a dor era insuportável que ele estava sentindo. Imagine, irmãos, 4 anos se preparando. Além da dor física, imagine a dor emocional, né? A vida dele era aquilo, o foco dele era aquilo. Ele se ajoelha ali, a expressão de dor daquela fisgada na perna. E ele se levanta de repente e ele começa a continuar correndo, mas mancando bem lentamente. E nisso um homem entra naquela corrida, ele pula ali, ele entra, e ele chega até aquele corredor, abraça ele. Era o seu pai. Seu pai é quem era o treinador dele. E ele falava: filho, você quer fazer mesmo isso? Eu falei: eu quero, pai, eu preciso chegar até o final.
E o pai, vamos lá, eu vou com você então. Ele abraça o filho e vão caminhando, e o filho com aquela dor na perna. Eles chegam até o final, mesmo com aquela dor. O que traz para nós isso? Quando você não conseguir caminhar, se levante, que o Senhor vai estar ali para segurar em suas mãos e te ajudar na caminhada. Mas não fique prostrado no chão. Se levante, mesmo que a dor seja insuportável, mesmo que seja difícil, mesmo que você tenha vontade de ficar ali parado, não seguir mais. Se levante, dê um passo, esforça-te, e a palavra de Deus vai dizer: e eu te ajudarei. Quando você não conseguir mais, o Senhor Jesus vem e nos ajuda, porque Ele nunca nos desamparará e nunca nos deixará. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos caminhar, irmãos. Aconteça o que acontecer, vamos caminhar. O inimigo, ele está ao nosso derredor como um leão. Não é um leão. Ele está buscando a quem ele possa tragar. Mas o nosso verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, ele disse que estaria conosco, não ao nosso derredor, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.